Olá mais uma vez, meu nome é Davis Americano, eu sou professor de Física formado na UFRJ, formado em licenciatura em Física pela UFRJ, e nesse canal tenho postado questões de avaliações anteriores da disciplina de Mecânica do curso de graduação em Física. Então, vamos lá resolver essa questão. Posteriormente, eu estarei resolvendo questões de outras disciplinas também da física de graduação do curso em Física. Seja bem-vindo aí ao canal. Convido você a se inscrever, acionar o sininho aí para você estar sempre recebendo as notificações das postagens que eu fizer aqui no canal. Tá bom? Então vamos lá. Uma esfera sólida homogênea de raio R move-se sem deslizar sobre um plano inclinado, que faz um ângulo θ com a horizontal. Aí, letra A. Usando o x como coordenada, escreva a lagrangiana da esfera. Então, vamos lá. Nós sabemos que lagrangiana é igual a energia cinética menos a energia potencial. Então, vamos lá. Então, vamos encontrar aqui a energia cinética. A energia cinética é igual. Então, nós vamos analisar aqui o movimento. Nós temos aqui que temos um movimento de translação, ou seja, o centro de massa se movimenta com a velocidade, essa daqui, V, velocidade do centro de massa, que é igual à derivada da coordenada x do movimento. Então, velocidade do centro de massa, que é uma velocidade de translação paralela aqui ao plano inclinado, é igual à derivada da coordenada x do movimento. E também temos um movimento circular. Ou seja, então, quando nós temos uma esfera rolando, nós temos um movimento de translação e um movimento circular. Então, logo, a energia cinética ela é composta por isso daqui, ó, pelo 1/2 de massa vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, que é igual à derivada da coordenada x. Então, fica 1/2 de massa vezes a derivada da coordenada x ao quadrado, mais 1/2 do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Por quê? Porque a energia cinética de um movimento circular, da esfera, a energia cinética do movimento circular da esfera é esse daqui. 1/2 de momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, essa é a energia cinética do sistema. 1/2 de massa vezes a velocidade do centro de massa ao quadrado, e a velocidade do centro de massa ao quadrado é igual à derivada da coordenada x. E a energia cinética rotacional, que é essa daqui, porque a esfera gira, é 1/2 vezes o momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Então, também nós temos aqui uma relação que, como a esfera ela gira sem deslizar, ou seja, nós temos essa condição aqui, que a velocidade do centro de massa, que é igual à derivada da coordenada x, vai ser igual à velocidade angular vezes o raio da esfera. Então, nós temos essa condição aqui. Então, nós vamos aqui resolver essa velocidade angular, que vai ficar, ó, velocidade angular é igual à derivada da coordenada x sobre o raio da curvatura. Então, o que nós temos aqui? Como eu quero a velocidade angular ao quadrado, logo, velocidade angular ao quadrado vai ser igual à derivada da coordenada x ao quadrado sobre r ao quadrado, correto? Porque eu vou levar ao quadrado aqui. Então, fica que a energia cinética é igual a 1/2 de massa vezes a derivada da coordenada x ao quadrado, mais 1/2 do momento de inércia vezes, novamente, derivada de x ao quadrado
sobre o raio da curvatura ao quadrado. Agora nós temos que encontrar o momento de inércia. Ou seja, a questão não deu, mas você tem que saber então qual é o momento de inércia. Você pode gravar porque ele é tabelado, né? O momento de inércia da esfera, o momento de inércia do disco, movimentos de inércia do anel, movimentos de inércia da barra, são quantidade já tabelada. Mas se você não lembrar, você tem que calcular. Eu sei que o momento de inércia da esfera é o quê? O momento de inércia da esfera, o momento de inércia da esfera é igual a 2/5 de massa vezes o raio da esfera ao quadrado. Agora, se você não sabe, se você não lembrar, você vai ter que calcular, entendeu? Então é mais fácil você gravar do que você ter que calcular, porque dá um cálculo assim um pouco extenso. Eu vou fazer aqui, mas se você gravar, você decorar esse momento de inércia aí, você não precisa calcular, entendeu? Então vamos lá, o momento de inércia da esfera é dado por isso daqui, ó. Momento de inércia da esfera é igual a integral de r ao quadrado vezes o elemento de massa. Então o que acontece? O momento de inércia ele é definido pela distância pela distância do elemento de massa dm, ó, a distância do elemento de massa dm ao eixo de rotação, que vamos chamar de eixo x. Então, o que acontece? A distância tem que ser a distância perpendicular de um ponto P, ó, de um ponto P de coordenada R, θ e φ, até o eixo Z, que é o eixo de rotação. Então, ó, vou fazer aqui uma figura aqui para vocês verem como é que eu fiz esse cálculo aqui. Então, vamos dizer que eu tenho esse círculo aqui. Círculo não, essa esfera. Aí eu vou fazer isso daqui. Aqui é o eixo Z. É o eixo Z. Aqui é o centro da esfera. Daqui até aqui é o raio da esfera. O raio da esfera. Certo? E aqui, ó, é o que eu falei, ó. É a distância perpendicular ao eixo Z. E aqui é o ângulo θ. Entendeu? Então, é como eu falei que a distância, esse R aqui, ó, esse R maiúsculo aqui, é a distância perpendicular de um ponto P ao eixo de rotação, o eixo Z, que é o eixo, esse eixo aqui. Entendeu? Então, esse R aqui, ó, por trigonometria, nós vemos que seno de θ é igual à distância perpendicular do ponto P ao eixo Z sobre o raio da esfera, que é o raio da esfera. Essa distância daqui até aqui, do centro da esfera até esse ponto aqui. Então, nós vemos que o quê? Que essa distância R perpendicular do ponto P ao eixo de rotação é igual. R é igual a R minúsculo, que é o raio da esfera, vezes seno de θ. Então, nós substituímos aqui na expressão do momento de inércia da esfera, que fica assim, ó. Momento de inércia da esfera é igual a integral de R seno de θ ao quadrado, que multiplica o elemento de massa dm. Então, agora vamos prosseguir aqui. Como nós queremos o momento de inércia da esfera, então nós temos que ter aqui também a densidade volumétrica,
que é dada a densidade volumétrica é igual a massa sobre o volume da esfera. Então, a partir disso daqui, eu sei que, para me calcular quem o elemento de massa dm, eu faço isso daqui, ó, que a densidade volumétrica da esfera é igual ao elemento de massa sobre o elemento de volume, que é isso daqui, ó. Elemento de massa da esfera sobre o elemento de volume. Então, resolvendo que para o elemento de massa é igual a densidade volumétrica que multiplica o elemento de volume. Ou seja, então, como nós temos uma esfera, então o elemento de volume, dV, é isso daqui, ó. Em coordenada esférica fica R ao quadrado, que multiplica seno de θ, dr, dθ e d azimutal, esse ângulo azimutal aqui. Então, nós temos isso daqui. Então, aqui como é que fica essa integral? Essa integral fica assim agora, substituindo o elemento de volume, a integral fica, o momento de inércia é igual a integral, aí repito que eu já tenho R, seno de θ, elevado ao quadrado, vezes densidade volumétrica, vezes R ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Agora eu vou montar aqui essa integral. Então fica assim, ó. Momento de inércia é igual a integral. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, deixa eu dar uma pausa aqui para eu não errar essa expressão aqui, para não ficar errado. Momento aqui. Então vamos lá, já me achei aqui. Então eu preciso aqui agora desenvolver esse quadrado aqui, ó. Então vou lá, o momento de inércia da esfera é igual a integral, aqui fica R ao quadrado, seno de θ ao quadrado, que multiplica densidade volumétrica, esse P significa densidade volumétrica, vezes R ao quadrado, seno de θ ao quadrado, aí vou arrumar aqui logo, ó, dθ, dr, dφ. Então, ó, para o ângulo θ, nós vamos ter aqui, ó, que θ vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual a π. E para o ângulo φ, azimutal, quer dizer, vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π. E para R, vai ser maior ou igual a zero e menor ou igual ao raio da esfera. Entendeu? Que eu estou chamando de R maiúsculo aqui. Raio da esfera. Então agora nós vamos fazer aqui a separação das integrais por coordenadas. Então vamos botar aqui mais uma página aqui. Então fica, aqui fica, ó, o momento de inércia da esfera é igual. Primeiro eu vou desenvolver aqui, ó. Vou arrumar aqui primeiro. Fica a integral de R a quarta aqui, ó. R ao quadrado seno de θ vezes R ao quadrado seno de θ. Fica R a quarta seno de θ a quarta de θ, né? Aqui vai ser π e aqui zero. Depois a integral de
Aqui tem que ter. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Deixa eu fazer aqui direito. Para depois eu montar a integral completa. Então, multiplicando de novo dá R a quarta, seno de θ a quarta. Não vou botar isso aqui agora não, que está na hora de botar isso aqui não. Seno de θ a quarta. Aí fica vezes densidade volumétrica vezes dθ d azimutal e dr. Agora, antes de eu começar aqui a fazer a separação, tem que mostrar para vocês que a densidade volumétrica é igual a massa sobre volume. E como? O volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então você guarda essa expressão aqui para depois você calcular. Não vou botar aqui para não encharcar a integral. Então agora fazendo a separação por coordenadas, temos que o momento de inércia da esfera é igual. Isso aqui é uma constante, ó, densidade volumétrica. Vou botar para fora da integral, que vai ficar densidade volumétrica que multiplica aqui, ó, seno θ a quarta. Calma aí. Nem a quarta não. Vou dar um pause aqui porque não é seno a quarta não. Calma aí. Já me achei aqui, ó. Tá vendo? Não é seno a quarta. Aqui, ó. Tá vendo? Vai ser... Aqui tá certo, esse quadrado aqui deu R ao quadrado, seno de θ ao quadrado, vezes densidade volumétrica, vezes S ao quadrado, vezes seno de θ. Então, aqui fica R a quarta realmente mais seno de θ ao cubo. Pronto, agora está certo. Entendeu? Então, agora podemos montar a integral, finalmente. Eu fico, ó, momento de inércia é igual a integral. Vou botar aqui. R a quarta dr no intervalo de R, de 0 a R. Aqui é o momento de inércia, que fica fora, que é uma constante. Depois fica dθ, que vai de 0 a π. E depois fica... Calma aí. Tem que ser aqui seno de θ ao cubo dθ. E agora sim, ó. De 0 a π. E agora aqui, ó, dφ, que vai de 0 a 2π. Então vou deixar aqui, ó, essa integral para exercício para vocês. No final vocês substituem isso aqui, ó. Você vai ter que aplicar isso aqui. No final de toda essa integral, você calcula essa integral, depois calcula essa integral, depois calcula essa integral. Que vocês vão encontrar exatamente que o momento de inércia é igual a 2/5 de mr ao quadrado. Entendeu? Então fica como um exercício aí para vocês, senão vai levar muito tempo aqui. Então nós vamos voltar aqui, ó. Nós vamos voltar aqui, ó, nessa equação aqui. Nós não queremos encontrar lagrangiano. Não queremos encontrar lagrangiano, então ficou aqui, ó. Então temos que encontrar primeiro a energia cinética, depois a energia potencial. Então fica aqui, que a energia cinética é igual a 1/2 de massa vezes a derivada da coordenada x ao quadrado, mais 1/2, que é o momento de inércia, vezes 2/5 de massa, que multiplica o raio
da esfera ao quadrado vezes essa quantidade aqui agora. Isso daqui, ó, isso tudo aqui é o momento de inércia da esfera. Agora, vezes o restante da expressão, ó, derivada da coordenada x ao quadrado sobre r ao quadrado. Então, vou botar isso lá embaixo agora. Vou botar aqui para você não se perder. Voltando à energia cinética. Voltando ao cálculo da energia cinética. Então vamos lá, energia cinética é igual a 1/2 de massa vezes a derivada da coordenada x ao quadrado mais 1/2 que multiplica o momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Não, já vou fazer direto, porque eu já calculei lá. Que fica 1/2 vezes o momento de inércia, que é igual a 2/5 de massa vezes o raio da esfera ao quadrado vezes derivada da coordenada x ao quadrado sobre o raio da esfera ao quadrado. Agora nós vamos finalizar aqui. Energia cinética é igual a 1/2 de massa derivada da coordenada x ao quadrado vezes, aqui eu cancelo, certo? Então eu fico aqui, ó, com mais 1/5 de massa, aqui eu cancelo também, vezes derivada da coordenada x ao quadrado. Então, ó, tirando o MMC, nós vamos ficar aqui, ó. MMC de 2 e 5 é por 2, dá 1, é por 5, repete 5, é por 5, dá 1 e dá 1, que dá 10. Então aqui o MMC, 10 dividido por 2, 5. Então dá 5 que multiplica essa quantidade de cima, 5m derivada de x ao quadrado. Agora 10 mais 10 dividido por 5, 2, que dá 2 que multiplica m derivada da coordenada x ao quadrado. Então, finalmente, somando esse numerador aí, ó, temos que a energia cinética é igual a 7 décimos de massa que multiplica a derivada de x ao quadrado. Então, isso daí, essa é a energia cinética da esfera. Agora nós vamos encontrar a energia potencial, ó. A energia potencial aqui, ó. Vou calcular aqui, cálculo da energia potencial. Cálculo da energia potencial. Então nós temos lá o triângulo retângulo assim, ó. Certo? Sim. Sim, aqui eu chamei de altura lá. Aqui é o ângulo θ. Certo? E a esfera está aqui, se movimentando. Então, a altura, nós sabemos que energia potencial, o quê? Energia potencial é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Correto? Então, vamos dizer que o centro de massa... Deixa eu fazer um negócio legal aqui. Aqui é o centro de massa. Então, está aqui. Certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós sabemos que a energia como é que se fala? Essa altura aqui nós podemos calcular por trigonometria, correto? Porque aqui é x, deslocamento dela. Vamos dizer que ela tá subindo. Então cada altura aqui, ó, vai ser um triângulo assim, ó. Se tá aqui, ó, então aqui é a altura dela, aqui é x, correto? Então fica assim, ó. Para calcular h, a altura, seno de θ é igual a h sobre
x, correto? Então, ó, H é igual a x seno de θ. Então, essa é o que? É a energia potencial energia potencial é a altura para a gente calcular a energia potencial da esfera. Então, ó, substituindo lá, ó, nós temos que energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. E a altura é isso daqui, ó. Ela vai variando, entendeu? O x varia e o h também varia. Então, por isso que h é igual a x vezes seno de θ. Então, substituindo fica x seno de θ. Então, essa é a energia potencial. Logo, temos que a lagrangiana da esfera é igual a energia cinética menos energia potencial, que nós vamos ficar aqui. Lagrangiana é igual a 7 décimos, né, que nós encontramos de massa, que multiplica a derivada da coordenada x ao quadrado, menos a energia potencial, que fica massa vezes a gravidade vezes x vezes seno de θ. Então, essa é a energia cinética da esfera, correto? Então, agora nós vamos calcular, vamos para a alternativa B. Qual é a aceleração do centro de massa da esfera? Então, para nós calcularmos a aceleração do centro de massa da esfera, nós vamos usar as equações de Euler-Lagrange, entendeu? Então, a partir das equações de Euler-Lagrange, nós sabemos o quê? Vou botar aqui, vou pular uma linha aqui. Aqui, ó, letra B. Solução. Então, para calcular a aceleração do centro de massa, vamos usar as equações de Euler-Lagrange, que é isso daqui, ó. A derivada em relação ao tempo da derivada da lagrangiana em relação à velocidade tem que ser igual à derivada da lagrangiana em relação à coordenada x. Então, vamos começar aqui, ó. Vou botar a lagrangiana aqui, para não ter que ficar subindo e descendo a página. Aqui, a lagrangiana é o quem? É 7 décimos de massa, derivada de x ao quadrado, menos massa vezes a gravidade vezes x, seno de θ. Então, nós vamos agora manipular isso aqui, ó. Vamos primeiro encontrar, ó, isso daqui, ó. A derivada da lagrangiana em relação à velocidade. A velocidade nada mais é que a derivada da coordenada x, que está aqui. Então, aqui fica, ó, vamos derivar isso aqui, ó. A derivada de 7,5, 7 décimos que multiplica a massa, que multiplica a velocidade ao quadrado, fica 2 vezes 7 sobre 10, que multiplica a massa, que multiplica a derivada da derivada de x ao quadrado. Então, que fica derivada de x elevado a 2 menos 1. Essa é a regra. Então, nós vamos já simplificando aqui, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 5. Então, fica... Calma aí, para não ficar embolado. A derivada da lagrangiana em relação à velocidade é igual a 7 quintos, que multiplica a massa, que multiplica a derivada de x, Entendeu? Então, ficou essa situação aí.
Agora vamos derivar novamente, que é aqui, ó, dentro desse parênteses. Então, nós temos aqui que a derivada da Lagrangiana em relação à velocidade, agora nós vamos substituir esse valor que fica d dt, ou seja, que é a derivada em relação do tempo de 7/5 que multiplica a massa, que multiplica isso aqui. Nós podemos tirar 7/5 de massa para fora, que fica, que é uma constante, fica 7/5, que multiplica a massa, agora vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, ó, logo esse resultado fica assim, ó. D dt é igual isso daqui, ó. 7/5 da massa vezes a derivada da velocidade no tempo, ou seja, a derivada da derivada primeira é igual à derivada segunda. Então ficou assim. Então, aqui, ó, a derivada em relação ao tempo da derivada da Lagrangiana em relação à velocidade é isso daqui. Agora, vamos calcular a derivada da Lagrangiana em relação a x. Vamos aqui, ó. Agora, cálculo. Aqui fica, que é igual. Vamos olhar lá para a expressão da Lagrangiana. Então, nós só temos que derivar essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade aqui. Então, derivando fica muito fácil. Qual a derivada derivada de massa vezes gravidade vezes si vezes seno de θ? É só em relação a x. Então, a derivada de x aqui vai dar 1. Por quê? Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Menos mg, que multiplica x, elevado a 1, menos 1, seno de θ. Porque x quando nós temos isso aqui, x, significa que x está elevado a 1. Então, a derivada da Lagrangiana em relação a x é igual a menos mg, que multiplica x elevado a 0, seno de θ, que é igual a menos mg, x elevado a 0 dá 1, vezes seno de θ. Então, essa é a derivada da Lagrangiana em relação a x. Agora vamos substituir lá, ó, nas equações de Euler-Lagrange. Vamos substituir aqui, ó. Esses dois valores nós vamos substituir aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. D dt igual. Agora, substituindo, nós já encontramos esse valor aqui e também já encontramos esse valor aqui, ó, que ficou assim, ó. O da esquerda, a quantidade da esquerda é 7/5 de massa vezes a aceleração, que fica, ó, 7/5 de massas vezes derivada da segunda de x, que é a aceleração, que é igual a essa quantidade aqui, que nós encontramos também, que é o quê? Menos mg seno de θ. Correto? Menos mg seno de θ. Então, ó, nós podemos agora resolver para derivada da segunda de x, que é a aceleração, ou seja, nós temos aqui que vai ficar 7 vamos fazer aqui, ó. Isso aqui fica isso aqui, ó. Fica 7m segundo é igual a 5 menos 5, por causa desse menos aqui, mg
seno de θ. Por quê? Porque esse 5, isso aqui é uma proporção, olha só. Deixa eu montar aqui para você poder entender. Isso aqui significa isso aqui, ó. 7m derivada de x sobre 5, que é igual a menos mg seno de θ. Isso aqui fica assim, ó. Multiplica cruzado. Ou então posso jogar esse aqui para cá e esse aqui para baixo. Esse que está no denominador vai multiplicar aqui, o que está no numerador vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó. Derivada segunda de x, que é igual a aceleração, é igual a menos 5 sobre 7m vezes mg seno de θ. Logo, a aceleração da esfera é igual a menos 5 sobre 7, que multiplica a gravidade, que multiplica seno de θ, porque aqui eu cancelei. Então, essa é a aceleração da esfera, conforme aí o gabarito que está certinho. Então, é isso daí, ó. Agora, nós queremos o quê? A letra C. A letra C diz o quê? Vamos lá ver o que diz a letra C. Vamos ver o que diz a letra C lá. Vamos lá. A letra C diz assim, ó, se você fosse resolver este problema pelo método newtoniano, você teria primeiro que especificar as forças atuando sobre a esfera. Considere a esfera subindo o plano inclinado. As forças atuando sobre ela, indique as forças atuando sobre ela. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui, a segunda lei de Newton é o quê? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então essa força tem que ser a força em relação ao movimento. O movimento está paralelo o que? Ao plano inclinado. Então nós temos aqui, ó. Calma aí, deixa eu apagar aqui. Botar aqui letra C, solução. Botar mais uma página aqui, letra C, solução. Então nós temos aqui um plano inclinado, reto, plano inclinado. Tem um ângulo θ aqui e eu tenho a esfera. Fazer uma esfera aqui, deixa eu ver. E tem uma esfera. Não vai sair legal essa esfera, não. Deixa eu ver aqui um negócio aqui para me fazer essa esfera. Vamos ver aqui se eu consigo fazer. Não deu certo, não. Vou pegar daqui. Agora ficou melhor. Então vamos lá. Então vamos lá. Aqui é o centro de massa, certo? Da esfera. Então eu tenho aqui a força normal, que é daqui, ó, perpendicular ao plano inclinado, ó. Força normal, as forças que atuam na esfera, nós temos que encontrar a força normal. Eu tenho aqui a força peso, verticalmente para baixo. E eu tenho aqui, ó, vou botar um eixo coordenado aqui. Vou botar, escolher ele assim. Calma aí. Eixo X, eixo Y. Então aqui eu tenho, essa aqui é a força peso. Eu tenho aqui a componente X da força peso para cá. E eu tenho aqui, ó, a componente Y. Ficou meio fora de padrão, mas você sabe. Então aqui é PX. Aí.
aqui é PX e aqui é PY. E aqui é a força de atrito. São as forças que atuam na esfera. Então, nós temos que usar somente as componentes em relação ao movimento. Como o enunciado diz que a esfera está subindo, então nós temos aqui, ó, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que é igual a massa vezes a derivada segundo a coordenada x. Então, quem são as forças que atuam paralelo ao plano do movimento? As forças são, aqui ó, as forças são, força resultante é igual a força de atrito mais a componente x da força peso. Entendeu? Então você tem que aplicar a segunda lei de Newton em relação ao movimento. E o movimento está paralelo ao plano inclinado. Então, nós vamos agora calcular aqui a componente x da força peso. Então aqui, ó, então vamos botar esse triângulo retângulo aqui, porque senão vai ficar embolado ali. Então vou fazer aqui, ó, aqui PX e aqui PY. PY, PX. Então, e aqui é o ângulo θ também. Então, por trigonometria, nós vamos encontrar PX, que é seno θ, ou seja, cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Então, seno θ é igual a menos PX sobre P. Por que menos PX? Porque, veja, o eixo coordenado, o sentido positivo é para cima. E o vetor, a componente da força peso, a componente x da força peso está em sentido contrário. Então, por isso que aqui é menos PX. Então, fica que PX é igual a menos P vezes seno de θ, que é igual a menos mg seno de θ. Então, essa é a componente x da força peso. Então, agora nós vamos encontrar a força de atrito. Então, veja bem, como aqui é o raio da esfera, ó, aqui, e a força de atrito que está atuando aqui, ela que força o movimento angular, entendeu? Então, aqui, ó, nós temos um torque aqui, ó. Esse torque aqui é isso daqui, ó. O cálculo do torque. Nós podemos calcular o torque fazendo uso da força de atrito. Então, o torque nesse caso aqui é igual a variação do momento angular no tempo. Onde, primeiramente, o torque é igual a força de atrito. O torque é a força de atrito vezes R vezes seno de um ângulo A. Entendeu? E esse ângulo é o ângulo que é formado entre o vetor força de atrito e o vetor posição. Certo? E qual é esse ângulo? Só a gente olhar aqui, é aqui, ó, exatamente aqui, ó. É um ângulo reto, 90 graus. Então, seno de 90 graus é 1. Então, logo o torque fica força de atrito vezes R. Então, esse é o torque. Entendeu? Como eu vou dar uma parada aqui rapidinho, um momento. Então, vamos lá, seguindo aqui. Então, esse é o torque. Torque é igual a força de atrito vezes o raio, né, da esfera. Então, agora nós vamos encontrar o momento angular.
nós sabemos que o momento angular é igual a massa vezes a velocidade do centro de massa vezes o raio da esfera, correto? Então aqui fica, como eu sei que velocidade do centro de massa é igual à derivada da coordenada x, então aqui fica assim, ó, momento angular é igual a massa vezes a derivada da coordenada x vezes r. E eu sei que como a esfera rola sem deslizar, isso daqui é igual a velocidade angular vezes o raio, correto? Então, substituindo aqui, fica momento angular é igual a m, velocidade angular vezes raio, que é igual a m r ao quadrado, velocidade angular. Ou seja, isso aqui nada mais é que o momento de inércia. Logo, o momento angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. E quem é o momento de inércia da esfera que nós encontramos? O momento de inércia, nós encontramos, eu deixei indicado quem é o valor e deixei indicado a integral, mas nós sabemos que o momento de inércia da esfera é igual. Então aqui fica, como o momento de inércia da esfera é igual a 2/5 de m vezes r ao quadrado, então só multiplicar isso aqui. Então fica assim, o momento angular da esfera é 2/5 de m vezes o raio da esfera ao quadrado vezes a velocidade angular, correto? Então, como eu sei dessa relação aqui, que a derivada da coordenada x é igual a velocidade angular vezes o raio, então eu resolvo aqui para a velocidade angular, que é igual a derivada da coordenada x, como é? Que é igual a derivada da coordenada x sobre r. Aí eu substituo aqui. Então fica aqui, ó. Momento angular é igual a 2/5 de massa vezes r ao quadrado vezes derivada da coordenada x sobre r. Simplificando, aqui fica r e aqui fica 1. Logo, momento angular é igual a 2/5 de massa que multiplica a derivada de x vezes r, ou 2/5 de massa vezes r vezes isso daqui. Então, esse é o momento angular. Então, nós vamos substituir aqui, ó. Nós vamos substituir aqui para nós encontrarmos a força de atrito. Porque nós aplicamos aqui, ó. Nós queremos achar a aceleração usando a segunda lei de Newton. Então, segunda lei de Newton é igual a força igual a massa vezes a aceleração, que é igual a massa vezes a derivada segunda da coordenada x, que é em relação ao movimento paralelo ao plano inclinado. Então, força resultante é igual a força de atrito mais a componente x da força peso. Nós encontramos a componente x da força peso, porque essa componente é paralela ao plano inclinado e o movimento é paralelo ao plano inclinado, então encontramos aí px. Agora, usando o torque, nós vamos encontrar a força de atrito. Então, eu sei que o torque é isso daqui, ó, força de atrito vezes R. E o momento angular eu já encontrei aqui, ó. O momento angular é 2/5 de m vezes R vezes derivada de x. Então, ó, fica assim, ó. Da equação do torque, que é isso aqui, ó, torque igual a derivada do momento angular no tempo. Vamos substituir,
essas quantidades, o momento angular, L, e o torque. O torque eu sei que é força de atrito vezes R, que é igual a derivada no tempo de momento angular, que é 2/5, que multiplica a massa, que multiplica R, que multiplica derivada de x. Ora, se eu quero derivar essa quantidade aqui, então fica aqui, ó. Força de atrito vezes R é igual. Como o que varia é a velocidade, isso aqui são constantes, eu boto para fora, fica 2/5 de mr e derivo x. A derivada da velocidade é igual à derivada segunda. Correto? Então agora nós vamos substituir lá nessa equação aqui, ó, da segunda lei de Newton. Aqui, ó, nós vamos substituir aqui. Então a força resultante é igual. Calma aí, deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho para ver se os cálculos estão todos corretos. Então vamos lá, já me achei aqui. Então vamos agora resolver essa equação aqui para a força de atrito, que nós precisamos do valor dela para substituir lá na segunda lei de Newton para nós encontrarmos a aceleração. Então, resolvendo para a força de atrito, temos que força de atrito é igual. Aqui eu tenho R, aqui também eu tenho R, aqui fica 1 e aqui fica 1. Então, força de atrito é igual a 2/5 de massa que multiplica a derivada segunda da coordenada x. Então, agora vamos aplicar aqui na segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração, que por sua vez a força resultante é igual à força de atrito, que é a força resultante aqui, ó. Então, vamos substituir. Força resultante é igual à força de atrito, que é 2/5 de massa vezes derivada segunda coordenada x, que é a aceleração, mais a componente x do peso, que nós encontramos que é menos, deixa eu lá ver, é menos mg seno de θ, não é isso? É menos mg seno de θ, menos mg seno de θ, que isso é igual a massa vezes aceleração. Então vamos aqui manipular agora. Então fica aqui, ó, manipulando, dividindo tudo por m. Aqui corta e aqui corta. Então fica, como eu quero calcular a aceleração, então vou botar tudo que é derivada segunda da coordenada x para a esquerda e o que não é para a direita. Então fica 2/5 de derivada segunda da coordenada x, vou passar isso para cá, menos derivada da coordenada x, que é igual, isso aqui está negativo, vai passar para positivo, fica gravidade que multiplica seno de θ. Então, aqui fica, ó, 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 2, 2. 2 que multiplica 5 dividido por 1, 5, que dá menos 5 que multiplica isso daqui, que é igual a g seno de θ. Agora vamos lá, subtraindo aqui o numerador fica menos 7/5 que multiplica a derivada segunda da coordenada x, que é igual a g seno de θ. Resolvendo para a aceleração
é igual a menos 5 sétimos de gravidade vezes seno de θ. Isso aqui também pode ser expresso assim, ó. 7 quintos, que é igual a menos G seno de θ. Ou seja, o mesmíssimo resultado que nós encontramos lá para usando a lagrangiana. Não foi isso? Vamos lá ver. Olha lá, ó. Olha lá. A aceleração é menos 5 sétimos de G, que multiplica seno de θ. Então, está aí. Terminamos aí mais uma questão. Vou postar aí no canal. Se você tá te ajudando a entender, peço que você comente, deixe o seu like aí e compartilhe, se for possível, e até o próximo vídeo.